Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando esse projeto, que é com o intuito de ajudar as pessoas a estudarem para o Enem. Então, eu me chamo Regina Gomes e a partir de agora a minha proposta é, pelo menos uma vez na semana, vir aqui resolver algumas questões de provas passadas do Enem, de alguns vestibulares. Eu ficarei com a parte de Química e Biologia. Então, hoje, para iniciar os trabalhos, eu escolhi a questão 93 do caderno amarelo do Enem do ano passado. A partir de agora eu vou fechar minha câmera, vocês vão continuar me ouvindo e ver a minha tela. No finalzinho eu apareço de novo, um minutinho aí. Vamos lá então. Opa, um probleminha técnico ali que não quer ir não, PowerPoint. Pronto, agora foi. Vamos lá. Então, conforme eu já falei, a questão escolhida para iniciar os nossos trabalhos aí foi a questão 93 do caderno amarelo do Enem do ano passado, que é uma questão que se refere à química. Quando a gente analisa a questão, a princípio, ela trata aí do modelo atômico de Dalton. Só que além do modelo atômico de Dalton, a gente precisa ter conhecimentos aí sobre a natureza elétrica da matéria, sobre os modelos atômicos de Thomson, de Rutherford e de Bohr, além de átomos e sua estrutura, de número atômico, número de massa e isótopos. Então é uma questão bem ampla, embora ela seja classificada como uma questão fácil. E também na última consideração, a gente tem que lembrar lá das leis ponderadas das reações químicas, que se refere às leis de Lavoisier, de Proust e também ao postulado de Dalton. Então, vamos à questão propriamente dita. A questão 93 do caderno amarelo do Enem do ano passado, de 2019, traz o seguinte enunciado. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy. Tá bom. No qual continha os 5 postulados que serviriam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Então, o primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. O terceiro postulado, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de massa de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Quarto postulado de Dalton, os átomos são indestrutíveis e nas relações químicas mantêm suas identidades. O quinto e último postulado de Dalton apresentado foi que os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. E após o modelo de Dalton, outros modelos surgiram aí baseados em outros dados experimentais. Evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantidade da energia no modelo atômico. Então, este foi o texto de referência aí, e nós temos a seguinte pergunta. Com base no modelo atual que descreve o átomo, que o modelo atual é o proposto por Rutherford e Bohr, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, nós vamos julgar cada um dos postulados aí. O primeiro, a matéria é constituída de átomos indestrutíveis? Isso ainda é válido? Então, pelo que a gente estuda, principalmente quando a gente analisa os outros modelos, o de Thomson, o de Rutherford e o de Rutherford e Bohr, esse postulado ele não é mais aceito. Então, toda vez que eu colocar alguma justificativa, eu vou deixar ali alguma referência para que vocês leiam e também eu posso colocar na descrição do vídeo essa referência. E por que esse postulado, então, não é mais aceito? Pois os modelos atômicos posteriores, eles evidenciaram que o átomo é formado aí por várias outras partículas, que são chamados prótons, os nêutrons e também os elétrons. Então, o átomo, embora o conceito de átomo seja que é algo indestrutível, hoje a gente sabe que átomo não é a menor unidade da matéria. Ele tem
outras subunidades. Então, o 1 não seria a opção correta aí. A segunda e a terceira afirmação proposta por Dalton, na época, de que todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, e o terceiro, de que diferentes elementos químicos não têm diferentes tipos de átomos, em particular seus átomos têm diferente massa, também não é mais aceito. Quando a gente analisa lá o conteúdo de número atômico, número de massa, isótopos e massa atômica. Então, por que esse postulado não é mais aceito? Pois os elementos químicos, eles vão diferenciar em si pelo número atômico, então não é pelo número de massa, igual é falado no item 3. E cada elemento químico é formado por um conjunto de átomos que possui, então, o mesmo número atômico. No entanto, os átomos que compõem o mesmo elemento químico, ele pode ter algumas características e propriedades físicas diferentes. Então, vão ser chamados isótopos, que são átomos de um mesmo elemento químico, mas que possuem a mesma quantidade de prótons, mas diferem pelo número de massa, porque a quantidade de nêutrons no núcleo é diferente. Então, pela mesma justificativa, os dois aí, o segundo e o terceiro, também são postulados que não são mais aceitos. Em relação ao quarto postulado de Dalton, nós temos aí que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. Também é um postulado que não é mais aceito. Então, quando a gente estuda lá sobre átomos e sua estrutura, nós conseguimos ver que os átomos não são corpos duros, indestrutíveis e impermeáveis. Então, são sistemas aí compostos por várias subpartículas, principalmente elétron, que é a eletrosfera, é o que ocupa o maior quantidade aí de volume do átomo. Então, o átomo ele é algo permeável, então esse postulado também não é mais válido. Sendo assim, sobrou o único postulado aí que é validado ainda, que é o de que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, isso daí ainda é o único postulado de Dalton válido e aceito depois dos outros modelos atômicos aí, e ele se relaciona com as leis ponderais das reações químicas. Então, é chamado das leis das proporções múltiplas proposto por Dalton. E um exemplo seria o monóxido de carbono, que um átomo de carbono se reage com metade de um O2, formando um monóxido de carbono. Ou um átomo de carbono pode se reagir com uma molécula de oxigênio, de O2, formando uma unidade de dióxido de carbono. Então, essa lei das proporções múltiplas de Dalton ela ainda é válida e aceita mundialmente. As descobertas de Dalton foram muito importantes para o desenvolvimento da química moderna, então tudo que a gente conhece hoje, todos os modelos atômicos surgiram com as ideias dele. E lógico, toda vez que a gente tem alguma teoria e algum modelo, ela vai sendo checada ao longo dos tempos. Pode ser que algumas coisas se perpetuem, como é o caso das leis das proporções múltiplas aí propostas por Dalton, ou que os postulados vão caindo por terra e abrindo caminho para novos indícios científicos, como ocorreu com os outros 4 propostos aí por Dalton. Então, a resposta correta aí no nosso caderno é a letra E. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção e espero que em breve a gente volte a corrigir outras questões aí. Eu vou deixar todos aqueles links aqui na descrição, tá bom? Espero vocês na próxima. Beijo, pessoal. Bom estudo!